Por que é importante aprender a usar esse aplicativo? Economia e segurança. Bom, galera, seguinte. Quando você vai viajar, vou pegar lá antigamente, que eu via muito isso nos jornais, né? Você ia lá quer viajar, se fosse uma data de feriado, uma data festiva, o que acontecia com o preço dos hotéis? Hoje também acontece. Vai lá para cima. Por quê? Muito mais gente querendo, disputando o mesmo quarto de hotel. O que acontece? Como tem muito mais gente querendo do que quartos disponíveis, o preço vai lá em cima por conta da oferta de quartos em relação à demanda de gente que está querendo ficar naquele lugar. E aí, o que acontecia antigamente? O que as pessoas faziam para poder pagar um pouco mais barato numa viagem? Principalmente se a viagem fosse com uma família, né, média ou grande, né? Ele ia lá no jornal e buscava locação de casa por temporada. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem a região dos lagos, né? Você já deve ter escutado falar, se você não é do Rio de Janeiro. Por exemplo, tem que Búzios. E muita gente pegava o jornal e falava assim, casa para alugar no carnaval, né? Em Búzios, 5 dias, 7 dias. A pessoa, ela ligava e aí entrava em contato, a pessoa podia até mostrar algumas fotos, mandando por e-mail ou enfim, eletronicamente. E depois que eles fechassem, tinha um problema. Qual era o problema? Para garantir essa locação por temporada, esses dias que você vai ficar aqui, eu preciso que você deposite ali metade do valor. Porque vai que você vai lá e não apareça aqui e eu acabo ficando com a casa desalugada. Aí a pessoa, tendo que confiar, depositava esse dinheiro, né, antecipadamente. Qual era o problema, gente? Muitos golpistas se aproveitaram dessa situação. Porque os golpistas colocavam anúncios nos jornais, nos classificados. O cara que está aqui do outro lado, querendo levar a família dele para passear, confiava nisso. E aí o que acontecia? O golpista pegava esse dinheiro e não efetivava. Não existia a casa. A pessoa ia lá, quando eu chegava lá, a casa não existia, ou se existia, você tinha uma família lá dentro que não alugou casa nenhuma. E isso eu cansei de ver na televisão acontecendo. Mas aí tinha uma demanda ali. De um lado, pessoas com casas que queriam alugar por temporada, e do outro lado, pessoas querendo utilizar essas casas para viajar, para passar os dias. E aí, eu vou fazer uma comparação, uma analogia, para você entender o que é o Airbnb e por que ele oferece a você uma segurança. Seguinte, eu, por exemplo, eu sou muito consumidor de alguns objetos. Por exemplo, eu preciso de teclado, eu preciso de mouse, eu preciso de copo, monitor, xícaras e outra coisa. Acho que todo mundo, né? Só que eu tenho um problema. Eu não tenho muito tempo. E assim como você, eu também gosto de economizar. Então, como é que eu consigo comprar tudo que eu preciso e ainda economizar? Já que eu não tenho tempo de ir em várias lojas. Inventar uma coisa chamada Mercado Livre. E qual é a mágica do Mercado Livre? Você compra de forma segura e devolve se você não gostar. Então, por exemplo,
eu comprei esse teclado aqui, tá? E esse teclado aqui, que eu comprei no Mercado Livre, primeiro, eu paguei. Sabe o que o Mercado Livre faz? Ele retém o dinheiro. E ele só vai entregar para o vendedor desse teclado aqui o meu dinheiro, sabe quando? Depois que eu receber o teclado aqui no meu curso. E depois que eu falar assim, ó, tá tudo ok. Ou se eu não falar nada. O Mercado Livre, ele é um intermediário. É o cara que garante que o golpista não vai me dar golpe. O cara não vai colocar só uma foto de teclado lá, ou uma foto de uma roupa, ou uma foto de um mouse, ou de uma cadeira, e vai pegar meu dinheiro e vai sumir. Sabe por quê? Porque é impossível. Quando eu pago, o Mercado Livre não paga a quem anunciou. O cara que está anunciando envia o produto para mim e depois eu falo que tá ok, o Mercado Livre libera esse dinheiro para quem me vendeu. Então concorda comigo que é muito seguro, né? Qual é a probabilidade do cara ir lá anunciar para tentar fazer um golpe? Ele não recebe dinheiro nenhum se eu não receber produto nenhum aqui do outro lado. Então o cara não vai tentar dar um golpe ali. Então esse é o primeiro ponto. Aí, guardou a questão do Mercado Livre? Mercado Livre não é Mercado Pago. E isso é história para outras lives, tá? O que acontecia com o Airbnb? Antigamente, no aluguel de temporada. Antigamente, o cara pagava primeiro para garantir a casa e depois ia lá ver se a casa existia. O Airbnb entrou para ser um mercado livre, um intermediário, e fazer com que você consiga economizar muito alugando casas ou apartamentos por temporada. Então ele funciona assim, por exemplo, eu já fui várias vezes para vários lugares. Aí eu fui para Búzios. E eu queria ir para Búzios, eu queria uma casa com piscina, gramado, dentro de um condomínio. E eu não queria pagar muito, não. Aí foi eu, a minha mãe, minha esposa, minha filha e meu cunhado. E aí, eu fui no Airbnb e aluguei. Quando eu aluguei aquilo lá, quando eu paguei, antes de ir para reservar, o que aconteceu, galera? Aconteceu do Airbnb ficar com o meu dinheiro. Aí eu fui, viajei, fui recepcionado pelo dono da casa, fiquei todos os dias lá, voltei para casa, o Airbnb me perguntou, foi tudo bem na sua viagem? Aí eu falei que foi. Aí eu deixei uma avaliação falando que eu fui muito bem recebido, eu e minha família. O que aconteceu? Aí sim, o dono da casa recebeu o dinheiro que eu tinha depositado lá para minha estadia. Então, você percebe por que é seguro? Então, a questão toda é que o dono da casa não recebe 1 centavo sequer antes do tempo. Primeiro eu uso a casa para depois ele receber o dinheiro. Isso faz com que a transação fique muito mais segura. E por que ela é econômica, Diogo? Porque antes você tinha poucas opções de hotéis. E quando todo mundo vai para um determinado lugar, né? Aqui, por exemplo, no Carnaval, a cidade ferve, né? Da região dos lagos. Então vai todo mundo para lá. Ou então, por exemplo, aqui no Réveillon, em Copacabana, vai todo mundo para Copacabana. Como são poucos hotéis, o que acontecia? O preço ia muito lá para cima. O fato de você pegar e disponibilizar apartamentos, casas, você acaba fazendo com que esse volume de gente seja atendido. E quanto mais disponibilidade de vagas, o preço vai lá para baixo. Por quê? Porque senão não aluga. Então, para o cara conseguir alugar aquela casa, como agora tem muito mais opções de casas e apartamentos, o preço é muito mais em conta.